Cristo, o lírio do vale, rosa de Saron. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Esse nome é eficaz. Nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo. A estrela da manhã, luz que me refaz. Cristo, a água e o pão, príncipe da paz. Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, pedra de esquina, Cristo, é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Esse nome é eficaz. Nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo. Cristo. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, Rafael, pela mensagem, pelo louvor tão confortante, tão consolador e animador da nossa fé. Bom sábado a todos e a todas, a vocês que estão aqui presencial e também àqueles que nos acompanham pelos canais
das redes sociais. Também a você que está aí mesmo um pouco mais distante, que não pôde vir aqui até a igreja, mas também você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a participar conosco nesta manhã de adoração ao nosso Deus. E aqui presente, nós temos algumas pessoas queridas. Temos a irmã Eunice, que é do Capão Redondo. Cadê você? Seja bem-vinda, se sinta bem no nosso meio. Também do Capão, a Sônia. Sônia, seja bem-vinda. É uma alegria ter vocês conosco nesta manhã de sábado. Elisa também está conosco, mora aqui próximo à igreja. Seja bem-vinda, Elisa, nossa amiga, né, nossa vizinha em certo sentido, né? Seja bem-vinda, tá bom, Elisa? Está conhecendo as verdades da palavra de Deus e escolheu estar conosco nessa manhã de sábado. Seja muito bem-vinda. Também está conosco aqui alguém muito querida, né, Daniel? A Adriana, acertei? Do Espírito Santo, ali pertinho. Ali, algumas horas de avião, foi tão rápido, né? Nem percebeu. Seja muito bem-vinda, viu, Adriana? Saiba que a gente tem um carinho muito grande pelo Daniel e você é muito bem-vinda à família adventista do Parque Fernanda, tá bom? Agora, há outras famílias aí, é uma questão de vocês, Daniel, resolver isso. Mas seja muito bem-vinda à família do Parque Fernanda. Também está conosco o Paulo, do Capão também. Seja bem-vindo, Paulo. Se eu estou pronunciando certo, é Ketsia. Que chique, Ketsia. Seja bem-vinda também, viu, Ketsia? Eu gosto de nomes diferentes, né? Assim como o meu, né? Juvenildo. Olha que nome diferente. Não entendi a risadinha. Mas tudo bem, né? Nomes bonitos, né? Ketsia. Ketsia. Diferentes, bonitos, enfim. Marcos, e também o Marcos e o Divino, vem da Igreja das Palmeiras. Sejam bem-vindos. É uma alegria, se sintam bem em nosso meio. Também o Cláudio e a Maria Aparecida do Salvador Rocco. Está aqui presencial conosco. Sejam muito bem-vindos também, queridos. Nesta manhã de sábado, que bom que você está conosco. Eu não vou começar a citar nomes de pessoas que certamente estão também conosco nas redes sociais, mas também você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, como eu mencionei. Eu mandei agora pela manhã o link do nosso canal da igreja, do Parque Fernanda, para algumas pessoas queridas, que a gente tem um carinho, que a gente tem um amor, que a gente tem algum relacionamento, seja familiar, da minha família mesmo, de sangue, também um relacionamento religioso, né, pelas visitas que a gente tem feito a alguns de vocês. Então, é uma alegria também poder, nessa oportunidade, meditar na palavra de Deus, também com vocês que estão aí conosco mesmo à distância. E quem sabe aqueles outros que vão assistir essa programação, essa adoração, esse louvor ao nosso Deus em outro horário, em outro momento, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e que a programação, que o culto, a meditação desta manhã, seja também uma bênção na sua vida, assim como desejamos que seja uma bênção na nossa vida, nós que estamos aqui. Queridos, antes propriamente dito da mensagem, poucas menções. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de poder voltar à igreja, mas como você sabe, os cuidados sanitários são essenciais. Vamos continuar os mantendo, os praticando, para o nosso benefício e o benefício do nosso semelhante. Vamos lidando, vamos vivendo e aprendendo conforme a realidade do momento em que estamos vivendo. Então é perseverar, é confiar e continuar acreditando no Senhor. Tá bom? Estamos planejando um evangelismo online, tá bom? Tivemos uma reunião com a equipe evangelística essa semana, os anciões também que estiveram conosco na reunião, também foi online. Estamos planejando um evangelismo liderado pelo Ministério da Mulher, né, da nossa associação e também da igreja local, a irmã Lucinha, que nos ajuda nesse ministério aqui da igreja, juntamente com o ministério pessoal, com o ancianato, e outros ministérios de apoio. Sem dúvida, o Igor esteve conosco na reunião, que é quem cuida das nossas mídias, da nossa sonoplastia. Então, estamos planejando esse evangelismo online, que acontecerá nos 3 finais de semana do mês de junho. Os 3 primeiros. Vamos começar na sexta-noite, sábado, domingo, e no próximo final de semana, e no próximo final de semana. Ou seja, o objetivo é nós levarmos uma mensagem de conforto, de esperança, de ânimo a essas pessoas que nós chamamos de interessadas. Ou seja, essas pessoas que estão
se abrindo para a palavra de Deus, essas pessoas que querem aprender conosco. É só para deixar claro, quando eu cito um ancianato, a secretária está junto. Viu, Denise? Muito obrigado também, porque você esteve presente à nossa reunião e nos ajudou ali com boas opiniões. Então, esse evangelismo, nosso objetivo é que você, com aquela pessoa que você está ajudando a aprender da Bíblia, você repasse esse link para essa pessoa, você faça contato com essa pessoa, mesmo você que está em casa, que não pode vir à igreja, que tem lá suas dificuldades, mas você pode manter contato com essa pessoa. Você pode incentivá-la, influenciá-la, apoiá-la, para que ela então assista essas mensagens que estará contribuindo para o fortalecimento da fé dela, entre outras necessidades, tá bom? A nossa oradora será a Juliana, que tem experiência em evangelismo, tem sido uma bênção em nossa igreja e também nos trabalhos que ela tem feito, na visão missionária, pelo canal que ela tem e as atividades que ela faz online. Então, vamos orar por ela, vamos orar por esse evangelismo. Toda a União Central Brasileira estará envolvida nesse evangelismo. Nós estaremos fazendo ali na igreja do Irapiranga, e nós louvamos a Deus que a Associação Paulista Sul entregou para a igreja, né, os irmãos do Irapiranga, o novo prédio, o prédio da igreja, um prédio ficou muito lindo, numa oportunidade, vocês poderão ir lá conhecer, visitar, mas ficou muito agradável, e agora então nós vamos ali fazer o evangelismo, ajudar os irmãos, para que então tenhamos mais e mais pessoas sendo preparadas para o reino de Deus, tá bom? E última menção, antes da gente entrar na mensagem, vamos lembrar que mesmo as dificuldades de emprego e situações N que nós estamos vivendo, a gente continua gastando, né? A gente continua comendo, continua bebendo, a gente continua tendo os nossos custos na vida pessoal, e assim não é diferente com a igreja, né? A igreja esteve fechada, mas ela também tem os seus custos. A conta de água continua chegando, embora menor. A conta de luz continua chegando, embora menor, porque não estávamos usando luz. Mas eu quero dizer com isso que os custos da igreja também continuam, né? A pessoa que nos ajuda aqui a cuidar do prédio da igreja, que chamamos de zeladora, ela tem os seus custos, ela continua fazendo o seu trabalho. Então isso significa que nós contamos com a sua oferta. Contamos com a sua ajuda financeira, tá bom? E lógico, você sabe disso, e se você não é batizado ainda, só para o seu entendimento, vamos lembrar e ensinar para você que talvez não saiba, talvez você esteja até em casa, o dízimo ele não fica na igreja local, o dízimo vai embora 100%, para ser usado para a administração da pregação do Evangelho. E a oferta então, é ela que fica, uma parte dela, 60% fica na igreja local, para que então a gente faça, cubra, né, os custos para que a gente atenda aí as necessidades da igreja local, tá bom? Então você que está aprendendo, é assim que funciona. Se você tiver dúvida sobre algum assunto nessa direção, nos procure em particular e a gente pode tirar dúvidas, orientar e ajudar você a compreender melhor isso, tá bom? Mas nós contamos com a sua ajuda porque a igreja é nossa, em termos de prédio. É nós que cuidamos, que fazemos a sua manutenção. Inclusive, obrigado Daniel, obrigado ao Tom, que eles têm se preocupado em manter aí o prédio em boas condições. Algumas coisas ainda temos para fazer, mas dentro das possibilidades estamos aí atendendo, fazendo para manter esse prédio tão agradável, tão apropriado para a adoração ao nosso Deus e também para o nosso deleite sabático, não é? Não é assim que nós aprendemos hoje na lição da Escola Sabatina? Ter um lugar agradável, ter um lugar confortável, porque estamos aqui para também ter momentos de alegria, momentos de deleite espiritual. Eu passei por algumas igrejas nos meus 26 anos como pastor, e algumas delas a gente contribuiu, e eu tenho um sonho no meu coração. Eu costumo dizer assim, você pode estar sentado mais confortavelmente. Você sabe o que significa isso? Que eu acredito que você pode estar sentado mais confortavelmente, no sentido de que a gente pode estofar esses bancos. Alguém usou a palavra melhorar. Você já pensou em estofar esses bancos? Eu já fiz isso em igrejas que passei. O custo é bem menor, porque a gente já tem os bancos,
É só estofá-los, fica muito mais em conta e então fica muito mais confortável. Mas são detalhes, coisas, por exemplo, desse tipo, que a gente pode pensar para o nosso conforto, para o nosso deleite espiritual, também nas horas sabáticas que passamos aqui na igreja, tá bom? Muito bem, vamos então para a meditação desta manhã. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus. Quero meditar sobre um assunto que eu tenho entendido no meu coração que é importante. Mateus capítulo 14, verso, te dou em seguida, a propósito. Abre a sua Bíblia em São Mateus capítulo 14. Evangelho de São Mateus capítulo 14. Já te dou os versos em seguida, porque você vai entender. Muito bem, se você, eu não vi ali no banner o título da meditação de hoje, mas a meditação de hoje tem como título Aprendendo a Lidar com o Medo. Não foi, a propósito nós cantamos Não há o que temer. Não há o que temer. A minha pretensão é ajudar você a compreender um pouco sobre esse assunto. Aprendendo a lidar com o medo. Espera aí, por que, se eu acertar minha máscara aqui, porque para ficar mais tranquilo e não incomodar a nossa fala. Por que aprendendo a lidar com medo? Porque todos temos medo. Na Bíblia, principalmente na cultura grega, há 3 palavras para medo. Hoje nós vamos conversar e refletir sobre uma dessas palavras. Mas é importante a gente entender isso, porque após o pecado, esse sentimento, ele se tornou prejudicial para o ser humano. Ele se tornou maléfico para o ser humano, porque tem o medo do lado positivo, no sentido positivo. Nós não vamos mencionar sobre ele hoje. Mas enfim, aprendendo a lidar com o medo. Significa que de uma forma ou de outra, independente a idade, independente as circunstâncias, independente a experiência ou independente a segurança que temos, esse sentimento todos nós temos. Então é importante aprender a lidar com ele. Então medo é um sentimento de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Do ponto de vista da psicologia, o medo é um estado afetivo e emocional necessário para a adaptação do organismo ao meio onde se encontra. Então, no todo, nesse aspecto da visão da psicologia, o medo não é só ruim, ele é bom, mas temos que aprender a lidar com ele para que ele não seja só ruim. Com relação aos aspectos social e cultural, o medo faz parte da construção do caráter de uma pessoa. Faz parte. O medo se origina no cérebro. Como ele possui uma rede de configurações complexa para se resguardar de vários tipos de perigos e ameaças, entra em ação produzindo esse sentimento que chamamos medo. O medo pode ser, então, um sentimento bom ou ruim. Isto depende da razão por que estou desenvolvendo esse sentimento. Por exemplo, é um medo real? É real esse medo? Tem razão de o ser? É um medo imaginário? Eu estou imaginando uma situação e já começo a ter medo antes da situação acontecer? É um medo protetivo, de proteção? No grego tem uma palavra específica para esse tipo de medo. Ou é um medo preventivo? Medo preventivo. É um medo que me previne de um problema maior, de uma dificuldade maior. Depende. Então, o medo ele vai ser bom ou ruim, dependendo a razão. Dependendo da circunstância. Como eu mencionei, na Bíblia,
tem essas três palavras na Bíblia, no grego, né? Porque no Antigo Testamento são outras palavras, não dá tempo nós estudarmos sobre isso hoje. Mas no grego, essas três palavras que aparecem para o medo, a mais comum delas é a palavra phobos, com PH. A palavra phobos que temos no português, tradução, a palavra conhecida, fobia. Então a palavra phobos, do grego, deu para nós no português, a palavra fobia. No grego, phobos significa fuga, susto, pavor. Ou seja, uma situação que nos leva a uma fuga, nos traz um susto, um pavor. Na nossa cultura brasileira, e até na psicologia, na medicina, a gente normalmente usa fobia quando é um medo descontrolado, quando é um medo que traz uma dificuldade para a vida pessoal. Quando esse medo se torna uma doença, então ele é chamado de fobia. A outra palavra que a gente usa no português, que não é fobia, é a palavra mesmo medo. Coisas comuns, coisas corriqueiras. Quando não é um medo que me traz problema. Medo de coisas simples, medo de coisas naturais. Então, eu queria hoje, então, me focar um pouco, ou focar um pouco, nessa ótica e nessa visão do que a gente entende, do que a psicologia e a medicina nos ensina sobre fobia antes de entrar na Bíblia. Então, fobia tem a ver com o medo que nos acompanha durante algumas circunstâncias e situações da vida. Ou a gente se deixa ser levado por esse medo que em algum momento ele se torna descontrolável. Medo todos temos, durante todas as nossas fases da vida. O que a gente precisa aprender é controlar estes medos. Não importa se somos a pessoa mais valente do mundo, em algum momento todos sentimos medo. Medo de um objeto, medo de animal, medo de uma pessoa, medo de uma situação, seja ela qual for. Quando existe este sentimento excessivo, que então no português a gente chama de fobia, é um sinal de que algo está errado. Quando o medo se torna pavor, se torna ameaça e começa a prejudicar a vida de alguma forma, está na hora de se buscar uma ajuda terapêutica ou uma ajuda psiquiátrica. Para a nossa cultura, então, fica claro, e a gente já tem ouvido sobre isso, de que fobia é um medo excessivo, descontrolado, que a pessoa perde a capacidade de administrar a situação. Para a psicologia, fobia é um tipo de repulsa constante, é um medo persistente, é um medo incontrolável. E segundo os estudiosos do comportamento humano, estima-se de que 20% da população mundial sofra de algum tipo de fobia. E aí, eles ensinam para a gente e nos apresentam algumas características que nos ajudam a ter uma superficial avaliação se de repente a gente não está entrando nesse problema de fobia, nessa dificuldade, nesse medo descontrolado. Por exemplo, eles dizem que se esse medo me leva a uma taquicardia, pode ser que seja fobia, ou está chegando a isso. Boca seca, temores, dificuldades para respirar, ataques de pânico, sudorese, ansiedade e sentimento de incapacidade. O medo é tão grande que me torna ou me faz sentir incapaz de realizar algo. Se eu não controlo isso, pode ser que esteja se tornando uma fobia. Nos casos mais graves,
a fobia pode levar a pessoa ao isolamento social, à dependência química ou à própria chamada síndrome do pânico, segundo os estudiosos. Também pode levar a pessoa a transtornos de ansiedade e pode também levar a pessoa ao propriamente dito a depressão. Isso significa e nos ensina que nós precisamos aprender a lidar com o medo, a cuidar desse sentimento. Esse sentimento, por causa do pecado, ele tem uma intensidade muito maior. Eu entendo, e ao ler a Bíblia no Antigo Testamento, a pretensão de Deus era que tivéssemos só um medo preventivo. Tivéssemos um medo de cuidado, de proteção, e não um medo que nos levasse a ter prejuízos pessoais, trazendo essas dificuldades e outras que podem acontecer. E aí, quando você estuda um pouco mais, os autores, os estudiosos do assunto, eles colocam os 10 mais conhecidos tipos de fobias, até para a gente conhecer e avaliar e, quem sabe, até ajudar alguém. Então, os 10 mais conhecidos tipos de fobia. Primeiro, claustrofobia. Essa palavra é mais comum, né? A gente já está mais acostumado. É aqueles que têm um pavor, um pânico com ambiente fechado. Por exemplo, entrar em um elevador. Tem gente que não pega elevador, ou não fica num lugar fechado. Agorafobia, medo da multidão de gente. Eu conheço uma pessoa assim. Eu tenho visitado uma pessoa assim. Agorafobia, medo de estar em meio à multidão, a muita gente. Aractofobia, medo de aranha. Zoofobia, medo de animais no geral. Nictofobia, medo do escuro. Sabe aquela pessoa que tem 40 anos, 50 anos de idade, mas dorme com a luz acesa? É mais ou menos isso. Acrofobia, medo de altura. Glossofobia, medo de falar em público. Hematofobia, medo de sangue. Então tem gente que tem pavor, nem chega perto. Ainda tem tanatobia, medo da morte. Sabe aquela pessoa que nem chega perto do cemitério, que tem pavor disso? Então isso pode ser um tipo de fobia. E por último, das 10 mais conhecidas, aerofobia. É aquela pessoa que tem medo de avião. E a gente sabe que acontece muito mais acidentes de carro do que de avião. Mas a pessoa desenvolveu uma fobia sobre medo de altura, que ela tem medo e chega a tornar isso prejudicial a ponto de não poder viajar de avião. Vamos para a Bíblia? Como eu falei para você, já está aberto em Mateus capítulo 14, o verso 26 a 30. Uma situação que a gente encontra essa palavra no grego, fobia. Mateus 14, 26 a 30. Se você entrou agora nos nossos canais, nos acompanha o texto bíblico. Diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de quê? Fobia. No grego é fobia. E tomados de fobia, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, não tenham medo, não precisa ter fobia. Verso 28. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. De novo, Pedro, de novo, fobia. E começando a submergir, ou seja, a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Uma situação de medo, de fobia, de pânico, de desespero. O que a gente pode aprender com isso diante dessa visão que a psicologia e a ciência nos ajudam a entender sobre medo? Que isso é algo muito antigo. Que é uma realidade que por causa do pecado nós enfrentamos. 3 vezes aparece nesses textos que lemos
a palavra fobia, a palavra medo nesse contexto. O interessante é que quando na escrita bíblica aparece a palavra mais do que uma vez, é porque é importante. É porque vale a pena pensar sobre isso, meditar sobre isso e refletir sobre isso. Ou seja, quando a palavra na literatura bíblica se repete, é porque é importante. O problema então dos discípulos fica claro que não era a tempestade, não era a tormenta, não eram os trovões, não era a escuridão daquela madrugada. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White fala que esse momento que Jesus aparece para eles era por volta de 4 horas da manhã, de madrugada. O problema dos discípulos não era o mar agitado daquela tempestade de madrugada. O problema dos discípulos era medo, fobia, medo descontrolado. Será que também não é o problema de muitos de nós nesses últimos tempos? Medo descontrolado de algumas coisas, por algumas circunstâncias? Não é uma tempestade que estamos enfrentando? O problema dos discípulos não era a tempestade. O problema dos discípulos era o medo. Enfrentamos uma tempestade. Será que o nosso problema é o medo da tempestade em si ou o sentimento de fobia que nós deixamos ele tomar conta de nós? Consegue entender a diferença? Muitas vezes estamos nas mesmas condições que os discípulos. Nosso problema não é a tempestade, mas esse sentimento que chamamos de medo. Às vezes, até dizemos assim: meu problema é que não tenho dinheiro. Meu problema é que não tenho emprego. Meu problema é que não tenho saúde. Meu problema é que não tenho apoio. Na verdade, o nosso problema não é o dinheiro. Talvez o nosso problema é ter medo de ficar sem dinheiro, porque não teremos o conforto que temos. Na verdade, pode ser que o nosso medo não é a falta de emprego. O nosso medo é não ter o emprego para não conseguir comprar aquilo que nós desejamos, sonhamos e queremos. E até que são coisas necessárias. Talvez o nosso medo não é que tenhamos falta de saúde. O nosso medo é que sem saúde nós não podemos gozar dos prazeres e alegrias e confortos que essa vida nos oferece. Será que às vezes nós não usamos alguns argumentos para deixar que o medo tome conta? Ou seja, às vezes pode ser que o nosso problema real não é as circunstâncias que estamos vivendo. Nosso problema real se chama medo. Medo. O medo leva qualquer pessoa a ver as coisas diferentes do que realmente são. Essa fobia pode levar qualquer um a ver as coisas distorcidas. Muito mais complexas do que parecem ser. Muitas vezes essa fobia nos leva a ver uma situação que nem existe, o medo irreal, um medo imaginário. E aí, lendo o livro do pastor Bullion, eu encontrei uma história que eu acho que reflete bem isso que nós estamos querendo mencionar. Pastor Bullion conta que ele estava vindo de Madrid, né, capital da Espanha. Ele estava vindo de Madrid para São Paulo e ele pegou o avião e no caminho o avião entrou em turbulência a turbulência foi muito grande. Eles dizem que são vácuos no espaço sem ar e aí o avião cai, né? Porque vamos lembrar, pela física, é o ar que sustenta o avião. As turbinas só empurram o avião e quem segura o avião é o ar. E eles dizem que quando o avião encontra esses vácuos sem ar no espaço, o avião cai. E o pastor Bullion dizendo assim, olha,
eu pensei que aquele seria o meu último dia de vida. Porque aquele vácuo de 20 segundos, de 10 segundos, parecia que era uma eternidade. E ele disse que quando ele percebeu que o avião estava caindo e que parecia que era o seu último dia de vida, ele abaixou a cabeça e ele pensou em orar e entregar a sua vida nas mãos de Deus. E quando ele olha para as portas do avião, ele vê as pessoas desesperadas indo para a porta do avião. Indo para a porta do avião. E se você já pegou um avião grande, normalmente de um país para o outro, é um avião grande. 300, 350 pessoas, é um negócio bem grande. E ele ficou pensando consigo e falou assim, mas depois que tudo passou, ele ficou assim meditando e falando, e no livro ele fala assim, olha o que o medo, o pânico, o que a fobia faz com as pessoas. E sabe qual é a altura que o avião estava? 11.000 metros de altura. Resolve você ir para a porta de avião, com um avião a 11.000 metros de altura? Vai ajudar em quê? Vai melhorar em quê? Se ficarmos presos à poltrona, a chance é muito maior da gente sobreviver. Queridos, queridas, por isso que a gente precisa aprender a lidar com o medo, é por isso que nós estamos conversando sobre isso. O medo impede muitas pessoas de ver certas coisas. O medo pode fazer a pessoa ver coisas que não existem. E se você já foi desbravador ou ainda é, isso acontece muito com a gente em acampamento, né? Às vezes a gente está andando numa trilha e, sei lá, eu vou falar de situações na Bahia que eu já vivi quando adolescente ou quando menino ainda, 8, 9 anos, uma sacolinha de lixo pendurada lá num galho e a gente vê de longe e parece que é um fantasma balançando. E a gente entra em pânico, entra em pavor e as pernas começam a tremer. Mas como sempre tem alguém mais corajoso que a gente, começa a se aproximar e chega perto e descobre que é o quê? Descobre que às vezes é uma sacolinha pendurada, ou é uma folha, ou é um galho. O medo tem essa capacidade. Um medo descontrolado nos faz ver coisas que não existem. O medo pode destruir relacionamentos. O medo pode destruir relacionamento com esposa, com filho, com marido, com pais. Assim, nós precisamos aprender a controlar o medo. É uma história, é uma situação real. Existe isso de fato na nossa vida, mas a gente precisa aprender a controlar. Quando não aprendo a controlar o medo, posso agravar a situação ou criar outras que não existiam. E foi isso que os apóstolos enfrentaram. Foi isso que eles passaram. Um medo desnecessário, um medo imaginário. Um coração com medo não pode ser feliz. Um coração infeliz por ter medo não pode fazer outro coração feliz, outra pessoa. E aí quando a gente volta para a história bíblica, quando Jesus chegou naquela madrugada no mar da Galileia, o interessante no relato bíblico é que ele não deu atenção à tempestade, ele não deu atenção à chuva e não fez o mar parar. Ele não se preocupou com os trovões e a escuridão daquela madrugada. Jesus se preocupou em tirar o medo, o sentimento de fobia do coração daqueles discípulos, que era algo que estava os levando a ter dificuldades desnecessárias. O problema deles era o medo. E o medo é algo interior. Não é algo externo. É eu que tenho que aprender, eu que tenho que buscar ajuda. E aí, eu fiz uma pergunta para reflexão, e a pergunta é assim: qual é o seu e o meu problema? É externo ou é interno? O que eu quero dizer com isso? O problema dos discípulos não era externo, não era a tempestade. O problema deles era interno.
emocional, sentimental, psicológico. Jesus chegou, diz Ellen White, levantou a mão e disse: sou eu, não tenham medo. Sou eu, não precisa ficar nessa fobia, nesse medo descontrolado. Jesus coloca a mão no coração dos discípulos e arranca o medo e coloca a coragem e a paz. Sou eu. E é tão interessante a gente meditar e refletir sobre isso, porque olha que interessante, a Bíblia em versos anteriores diz que eles estavam tão apavorados, tão em pânico, que eles gritaram de pavor. E é grito mesmo, de desespero. Minutos depois, que eles entendem que é Jesus, e aí, olha o que acontece. Pedro fala assim: então, se é o Senhor mesmo, então fala que eu vá até o Senhor, manda-me ir ter contigo. Quer dizer, Jesus, então se é o Senhor mesmo, eu creio, tira o meu medo e me fale para eu andar em cima da água, que eu vou andar. E o que você vê Pedro fazendo? Você viu que interessante? Quem tirou o medo de Pedro? Quem falou assim: Pedro, pode acreditar, não tenha medo, pode vir. E a Bíblia diz que Pedro aceitou Jesus tirar o medo do seu coração. E ele começa a andar nas águas. Mas aí o relato não termina. Ellen White fala que uma onda do mar, muito alta, se levanta entre Pedro e Jesus. Ellen White diz assim: Pedro olha para trás para dizer assim para os demais amigos dele, dizendo assim: ó, tá vendo? Jesus já tirou o medo do meu coração, o pânico, a fobia, então beleza, tá vendo? E ela diz que quando Pedro vira de volta, Pedro não vê mais o rosto de Jesus. Pedro agora vê a onda do mar. A onda de água entre ele e Jesus. E agora Pedro volta a ter medo, ter fobia, desespero, pânico. Queridos e queridas, sabe o que isso ensina para mim e para você? Que só Jesus pode tirar a fobia, o pânico, o medo da sua e da minha vida. Que a despeito das circunstâncias, da situação, a gente tem que estar olhando para quem? Para onde? É verdade que temos que cuidar dessas coisas. É verdade que temos que dar a devida atenção a estas coisas que acontecem ao nosso redor. Mas essas coisas não podem nos levar ao pânico, à fobia. Nós não podemos estar com os olhos só nestas coisas e principalmente nelas. Nossos olhos, nosso coração, nossa fé. E falamos de relacionamento na escola sabatina, né? Nosso relacionamento tem que estar sendo com Jesus Cristo. É Ele quem pode tirar o medo, a angústia, o pavor do seu e do meu coração. Por isso, a necessidade de olharmos para Cristo. Se nós deixarmos Ele cuidar de nós, nos dar essa coragem, seremos pessoas diferentes. Buscaremos soluções e acharemos adequadamente uma saída e controlaremos o medo que por causa das circunstâncias muitas vezes nos encontramos. O medo nos faz, se não cuidamos, achar que não tem solução, que não tem saída. O medo, se não controlado, se não buscado para encontrar em Jesus uma resposta, se Ele não tirar isso do nosso coração, se alimentarmos essa fobia, estamos sujeitos a achar que tudo está perdido. Mas lembre-se, Jesus disse: não tenha medo. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim deste mundo. Ou seja, até o fim do mal neste mundo, até o fim das dificuldades neste mundo.
Queridos, sempre há uma saída, porque Ele é a saída, Jesus Cristo. Jesus é o caminho certo. Jesus é a luz no fundo do túnel. Jesus é aquele que pode tirar a fobia do seu e do meu coração, que pode nos ajudar a encarar a realidade e entender que há uma solução, que há uma saída. Portanto, peça a Jesus para arrancar o medo do seu e do meu coração. Vá à procura daquilo que você precisa, sem medo. Viva a sua vida de relacionamento com a sua família sem medo. Viva e administre a situação a qual você se encontra, mas sem medo. Não precisa entrar em fobia, deixar esse medo tomar conta. Creia, confie, busque ao Senhor. Ou seja, com Ele vai nos ensinar e nos ajudar a controlar as nossas fobias. O Rafa vai cantar mais um louvor. Que Deus seja louvado por essas verdades bíblicas que nos ajudam a entender nesses dias. Porque Jesus prometeu estar com você e comigo. Porque ter medo de encarar e enfrentar as crises da nossa vida faz parte da vida cristã, até que Ele volte com poder e grande glória. Portanto, viva cada dia sem medo, viva cada dia com Jesus. Ele é a nossa saída e a nossa coragem. Amém. Você nunca mais falou comigo, nem um simples obrigado, porque hoje tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua voz. Quantas vezes você veio a mim e eu estive sempre escutando, ajudando, dando força. Na verdade eu gosto muito de você. Você anda longe, anda triste, tão sozinho. Na verdade tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Eu não quero ver você assim, tão triste. Mais longe de mim você só vai ser triste. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Você vai voltar pra mim, estou te esperando. Volta logo que o tempo está findando.
tanta coisa pra dizer, filho. Tenho um presente pra você, filho. É verdade, eu gosto muito de você. Amém. Você que está aqui conosco, levantai-vos para terminar com oração. Estamos à disposição, se você precisar conversar, tirar alguma dúvida, esclarecer outra, você sabe onde nos encontrar, pelas redes sociais e também pelo nosso contato, tá bom? Vamos orar? Mais uma vez, nosso Deus, obrigado pela oportunidade do encontro, obrigado por sua graça na nossa vida, porque nos trouxe até aqui, ou porque permitiu a esses que nos acompanham pelas redes sociais, de termos esse tempo de adoração, de louvor e de aprendizado. Mais uma vez, Senhor, entregamos a nossa vida nas suas mãos. Mais uma vez, buscamos e pedimos a sua graça na nossa vida. Mais uma vez, nós queremos colocar o nosso eu e o nosso ser nas suas mãos. Senhor, enfrentamos circunstâncias e situações difíceis, reais e verdadeiras. No nome de Jesus, continue tendo misericórdia de nós. No nome de Jesus, pedimos que Ele tire de nós este medo que pode nos prejudicar, que pode trazer outras dificuldades ou até outros problemas. Por isso, Senhor, ajuda-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, compreensão e habilidade, para que com a sua bênção aprendamos a viver esses momentos difíceis que ainda estamos sobre a terra. E rogamos que Jesus volte logo, com poder e grande glória, para dar fim a tudo isso, inclusive a esse sentimento que chamamos de medo, de fobia, seja ele qual for, que nos traz prejuízos, dificuldades e outros problemas. Bondoso Deus, no nome de Jesus, aceita a nossa prece. No nome de Jesus, abençoa a sua igreja aqui reunida, bem como aqueles que estão pela internet. Em nome de Jesus Cristo, salva-nos para a eternidade, fortaleça-nos na fé e ajuda-nos a ver que logo, logo o Senhor aparecerá nas nuvens com poder e grande glória. Continue aceitando a nossa vida como a nossa melhor e maior adoração. Guia-nos agora a voltar para casa. Abençoe aqueles que estão em casa e que logo estejamos todos juntos para sempre na nova terra. É no nome de Jesus que oramos e pedimos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Um bom restante de sábado a todos, aos que nos acompanham pela internet, Deus os bendiga também e tenham um restante de sábado feliz na companhia do Senhor. Um abraço e até o nosso próximo encontro.